Um dos assuntos mais comentados dos últimos tempos foi a separação do cantor sertanejo Gustavo Lima e Andressa Suíta. Eu sou Ana Paula Gimenez, sou advogada, sou doutoranda em Direito de Família e tenho uma visão sistêmica sobre o conflito. E por isso vou dividir com vocês aqui algumas questões jurídicas e algumas questões sistêmicas. Porém, não vou entrar na intimidade do casal, porque é um período de sofrimento que a gente não sabe o que está acontecendo e seria muito leviano eu tratar de questões tão íntimas que eu nem conheço como forma de julgamento, tá? Em primeiro lugar, todo mundo se chocou porque o Gustavo Lima terminou um relacionamento no meio de uma madrugada. E todo mundo culpou o Gustavo Lima por isso. O que eu sempre falo, o casal, quando está em crise, eles estão segurando um elástico, cada um puxando para o seu lado. E aquele que solta primeiro acaba machucando o outro. Eu trato disso no meu livro Divorciei Agora. Aquele que foi pego de surpresa e que o elástico veio em direção a ele, ele sofre mais, porque muitas vezes o outro ele já está se preparando para esse fim. Então foi isso que aconteceu. A Andressa muito provavelmente não deveria estar esperando por essa atitude dele, segundo ela expôs em rede social, e ele veio com essa notícia, tá? Só que num relacionamento íntimo de casal, já dizia Bert Hellinger que as coisas terminam, o relacionamento termina por culpa das duas pessoas. Pode ser até em graus diferentes, mas os dois contribuíram para o fim. Somos adultos, somos responsáveis pelos nossos atos, sabemos os nossos erros e os nossos acertos. E sabemos também que nem todo mundo acerta 24 horas por dia, não é verdade? Então, assim, é muito difícil quando o outro está vivendo uma dor, a gente opinar, né? E eu falo que existem as fases do luto, né? A primeira fase do luto é aquela de negação. Não, a gente só tá numa crise, mas a gente vai voltar. Depois vem a raiva. Então a pessoa vê que aquilo lá terminou mesmo e ela fica com raiva do outro. Depois vem a barganha ou a tristeza, depende, tá? A barganha é quando já começa algum tipo de conversa. A tristeza é aquela depressão pelo fim, né? Por um projeto de vida que não deu certo. E por fim chega a aceitação, tá bom? Nem todo mundo vai passar pelas 5 fases do luto. Geralmente as pessoas passam por 2, 3, mas tem pessoas que passam pelas 5 fases do luto. E eu acrescento, depois da aceitação, que é você liberar o outro. Eu falo que realmente um relacionamento só termina, não é só quando as pessoas assinaram o papel do divórcio, não, e nem quando arrumaram outras pessoas, não. Quando elas agradecem por tudo aquilo de bom que aconteceu, pelo trabalho, pelos filhos, pelos momentos bons, elas entregam o que é do outro para ele. Elas pegam as suas responsabilidades para trabalhar isso nelas e elas conseguem liberar, agradecer e deixar o outro ser feliz. Nem sempre é fácil, tem pessoas que demoram anos, mas tem pessoas que são mais práticas e conseguem assimilar tudo isso de uma forma mais tranquila. Entrando nas questões jurídicas, né? O Gustavo Lima poderia fazer isso. Quando um não quer, 2 não ficam casados. A Andressa entrou com pedido de divórcio. Isso é possível? Eu falo que o divórcio é o direito potestativo, ou seja, ele não admite contestação. Então, quando um não quer, os 2 não ficam casados. Nós, advogados, agora, a gente já pode pedir na petição inicial que o juiz já julgue parcialmente o mérito, ou seja, enquanto ele ainda decide as questões jurídicas em relação à partilha, em relação a filhos, pensão alimentícia, ele já pode decretar o divórcio daquele casal. Porque muitas pessoas, eu vou dizer, eu, por exemplo, eu só me senti realmente divorciada depois que eu assinei o papel. Mas
tem pessoas que precisam disso, né, para se liberar. Então o juiz, ele pode julgar parcialmente o mérito. E também as pessoas que querem se divorciar para ter um novo relacionamento, casar de novo. Lembrando que a gente não pode se casar se a gente é casado, tá? A gente pode viver uma união estável. Isso é possível se a gente já está separado de fato, né? Outra coisa é em relação ao regime de bens. O Gustavo e a Andressa eram casados com o regime da separação convencional de bens, ou seja, eles optaram que os bens de um não se comunicariam com os bens do outro. Então não há partilhas de bens, tá? Inicialmente. Mas existe um pacto antinupcial que a gente não sabe qual que é o conteúdo desse pacto. Se vai ter algum patrimônio para ela pelo número de anos que ela ficou com ele, pelos filhos. A gente não sabe o que foi pactuado ali. Então a gente não pode opinar. A gente só sabe que não vai haver a partilha pelo regime que eles eram casados. Mas se o Gustavo Lima morresse, ela teria direito à herança? Neste caso ela teria, que é diferente do divórcio. Ela iria herdar na mesma proporção dos seus filhos, tá? Então lembrando que quem é casado no regime da separação total de bens da forma convencional, ou seja, as partes escolhem esse regime, não tem direito à partilha quando do divórcio, mas tem direito à herança e não à meação no inventário, tá bom? Outra coisa, as questões em relação aos filhos, tá? Então guarda, provavelmente na lei, a lei diz que a guarda é compartilhada. Eu digo que eu sou da corrente doutrinária que prega que a criança tem que ter uma residência fixa com amplo convívio com o outro genitor, ou seja, pode ter pernoites semanais, divide os finais de semana alternado, férias. Quanto mais os filhos deles conviverem com os dois, mais saudável eles vão ser. As crianças precisam dos pais na vida delas, elas precisam de pai e mãe, porque elas são 50% de cada um, tá? Quando falta a presença de um dos pais, ela pode levar isso daí para a vida futura dela, tá bom? Então é importante que eles compartilhem a guarda. Em relação à pensão alimentícia, a Andressa, ela vai calcular quais são os gastos dos filhos delas dela e qual que é o padrão de vida que essas crianças levam. Ele já declarou na imprensa que ele não vai se opor ao valor, né? Então, muito provavelmente, eles vão conseguir chegar num acordo quanto a isso. Agora, o porquê ela entrou com o processo judicial, muitas vezes a gente é pega de surpresa, a gente é magoada e a gente quer resolver logo aquela situação. Eu não sei o que aconteceu, eu espero que eles cheguem a um acordo, porque aí é melhor para os filhos, né? Em relação à pensão alimentícia para ela, né? Eu não sei, eu não entendo, eu não acompanho se ela abriu mão da carreira ou não, mas as mulheres que abrem mão da sua carreira e têm uma idade para conseguir um trabalho, não tem nenhuma doença incapacitante, elas têm direito, se elas abriram mão da carreira para cuidar de filho, para cuidar de casa, elas têm direito o que nós chamamos de alimentos transitórios, ou seja, elas recebem alimentos para se reinserir no mercado de trabalho. Então, durante um período de tempo, o ex-cônjuge ajuda a sua esposa, continua pagando as contas, né? Jurisprudência majoritária do STJ é por 2 anos, mas pode prolongar, né? Para que essa mulher consiga ter a sua vida de volta e consiga a sua vida profissional. Depois desse tempo, ela consegue se manter sozinha, tá? Se a Andressa vai ter ou não esse direito, eu não sei, não conheço o caso concreto, mas pode ser uma possibilidade se ela comprovar que ela abriu mão da sua carreira, tá bom? Quando a gente vai falar de relacionamento na visão sistêmica, muitas pessoas não dão certo nos seus relacionamentos porque estão repetindo um padrão da sua família, com o intuito de pertencer, tá bom? Então, a gente não sabe o que aconteceu na família dos dois, mas eles podem ter repetido um padrão para pertencer à sua família. É o que a gente ouve muito, assim, minha mãe cozinhava melhor, meu pai me tratava daquela outra maneira. Quando a gente não romper esses padrões, a gente não consegue ser feliz no novo relacionamento, tá?
Além disso, a gente não sabe como era o equilíbrio de troca entre o casal, que o Bert Hellinger fala tanto. Quando um dá mais do que o outro, aquele que dá se sente o cobrador e o outro se sente o endividado e pode sair fora da relação. São muitas dinâmicas que envolve e seria muita leviandade eu ficar tratando mais profundamente disso. A gente não sabe o que aconteceu, tá? Esses são alguns dos aspectos, algumas das possibilidades sistêmicas, jurídicas, se houve traição, se não houve traição, se ele largou para ficar com uma outra pessoa. É o que eu sempre falo, ninguém tá livre de se apaixonar. O que aconteceu ali no íntimo a gente não sabe. Se eu for começar a falar de traição, só João Garriga fala de mais de 8 dinâmicas de traição, que eu vou deixar para um próximo vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que esse casal, que é um exemplo para tanta gente, né? Era o casal perfeito e de repente se separaram, pra gente ver que a vida não é tão perfeita quanto as redes sociais, a mídia passa pra gente, que eles consigam preservar essas crianças acima de qualquer coisa, o máximo possível, blindar e que cheguem a um acordo em relação a outras questões. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte, comente e indique para os seus amigos.